Oi, gente, eu sou a Nani, do Cabelo Livre e Vida de Patricinha. Faz tempo, né, gente? Eu andei um pouquinho sumida, mas, enfim, muito trabalho, eu tive alguns problemas de saúde, tive algumas questões pessoais para resolver e não pude me dedicar à página e aqui ao canal como eu gostaria, né, de me dedicar. Mas eu estou de volta, né? E vou tentar aqui responder algumas pendências que eu deixei, né, esse ano, né, de solicitações que foram feitas, né, lá na página, para eu trazer aqui para discussão. Já tem algum tempo eu pedi para algumas pessoas responderem um questionário que falava sobre mulher negra e vida acadêmica, mercado de trabalho. Então, eu concluí algumas coisas, né? Eu fiz um apanhado geral daquilo que vocês responderam e eu vou trazer as respostas aqui para vocês e eu espero que vocês gostem. Me acompanhem se vocês quiserem e estiverem interessados no tema. Então, gente, para não ficar tão cansativo nem tão extenso, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Essa primeira parte eu vou dizer como é que eu pensei nesse tema, né? E quais foram as perguntas e, enfim, ao final eu vou trazer a fala de uma pessoa, né? Uma mulher negra que acompanha aqui a página e acompanha o canal e para introduzir um pouco esse tema, né? E no segundo vídeo eu vou falar um pouco dos resultados e o que eu pesquisei, né, nas pesquisas, estatísticas, as leituras que eu fiz, né, para chegar a uma conclusão a respeito das respostas que as minhas colaboradoras e colaborador, né, me deram. Então, vamos começar. Eu elaborei primeiramente, né, um questionário, né, que eu intitulei como Mulher Negra, Vida Profissional e Acadêmica. Nesse questionário, eu me apresentei o blog e fiz algumas perguntas, né, que eu imaginei que pudessem abranger de uma forma geral, né, bem ampla, né, e despretensiosa também, um pouco a respeito do que as pessoas como as pessoas veem, como elas entendem a mulher negra no mercado de trabalho, né? A minha expectativa, né, era ter respostas de mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homens brancos, de uma forma geral. Mas eu também precisava entender, né, que os meios, ou melhor, o canal que eu utilizei para divulgar ou para solicitar esses questionários, primeiro foram o meu conhecimento pessoal, né, meus amigos, colegas, conhecidos, as pessoas que fazem parte do meu perfil no Facebook, que fazem parte da página Cabelo Livre e Vida de Patricinha, e a outra página Senhora do Pôr do Sol, né? E basicamente, né, as pessoas que têm acesso às páginas, né, ou são mulheres negras e brancas que têm cabelos crespos, né? Na Senhora do Pôr do Sol, o público já é mais ampliado, porém, pessoas de religião afro-brasileira, basicamente, né? E os meus amigos de Facebook, né, são, né, também variados, mas em geral pessoas que militam ou no movimento negro, ou são feministas, ou no movimento LGBT. Então tem um perfil ou um olhar e também religiosos, de uma forma geral, né? Tanto religiosos de matriz africana quanto outros, né, religiosos que tenham na sua fala a questão do diálogo interreligioso, a liberdade religiosa. Então, são pessoas, em geral, que têm uma visão de mundo ou uma atuação política, né, com um olhar mais ampliado. Né? Eu estou dizendo isso tudo já para dizer que isso já fala um pouco, né, ou pelo menos da minha expectativa, de como seria o resultado dessa pesquisa, ou melhor, que tipo de resposta eu receberia ou quem responderia a esse questionário. Então, foram 12 perguntas, né? No início,
perguntas que tinham a ver com a identificação, nome, idade, como a pessoa se considera em relação à identidade de gênero, né? Perguntar também, obviamente, se a pessoa autorizava que o seu nome fosse publicado no blog, na página ou no canal. Enfim, informações educacionais sobre até que ano estudou, né? E aí depois as perguntas mais relacionadas ao tema mesmo, né? Que tipo de dificuldade enfrentou na escola, no caso de mulheres negras, né? Se depois da escola tiveram dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, né? Qual a profissão, como escolheu a profissão, né? Se trabalhava na profissão que escolheu, né? Quais as profissões que as mulheres negras próximas da pessoa que estava respondendo o questionário exerciam, né? E quais as profissões em geral, né, de uma forma mais ampliada na sociedade, que a pessoa que estava respondendo o questionário enxergava que as mulheres negras ocupavam, né? E se a pessoa acreditava que as mulheres negras ocupavam lugares diferentes em relação ao mercado de trabalho, né? Se elas acreditavam que sim, por quê? Essas foram as perguntas que eu fiz nesse questionário, né? E, paralelo a isso, né, eu pedi a uma pessoa a uma menina, né, uma mulher que acompanha a página, né, e o canal, né, que me falasse um pouco, uma pessoa jovem, que tem uma outra visão de mundo, né, não que eu não seja jovem, mas é bem mais jovem do que eu, né, que tenha uma outra visão de mundo, né, e que pudesse falar um pouco, que está ingressando, né, na vida acadêmica e no mercado de trabalho, e que poderia falar um pouco de quais são as expectativas dela, né, para esse mercado, para essa vida, né, e pudesse trazer também um frescor em relação a essas questões, porque a forma como eu enxergo essa questão, ou como eu enxergava essa questão, podia ser diferente de alguém que estivesse vivendo essa experiência agora, nesse momento. Então, eu queria contrabalançar, né, as minhas expectativas em relação a essa pesquisa com uma visão mais jovem, mais atual, né, a respeito disso, né? E essa pessoa foi a Natália Braga, né, que é uma fofa, né, uma mulher negra, né, que entrando para a universidade nesse momento, e eu vou trazer agora, né, um pouco da fala dela, né, do que ela pensa a respeito das expectativas para o mercado de trabalho, como ela pensou ou pensa, né, nas escolhas delas profissionais, né, quem são as referências dela e por quê, né, as referências, né, por que ela tem essas referências, né, enfim, eu vou trazer o depoimento dela e depois vou comentar um pouco, né, do que eu refleti a respeito daquilo que ela disse. Então, com vocês, Natália Braga. Meu nome é Natália, tenho 18 anos. E o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Quando esse tema veio pra mim, eu percebi que, na verdade, eu não penso tanto assim sobre ele, sobre as minhas expectativas para graduação. Realmente, eu não sei. Eu acho que eu estou colocando em mente que vai ser um passo de cada vez. Eu escolhi meu curso, mas eu não escolhi exatamente o que fazer na minha carreira, né? No caso, eu escolhi comunicação social, jornalismo. Eu não escolhi em qual parte do jornalismo, não de nome onde eu quero estar, e sim com o que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu quero lidar com pessoas da forma mais presencial possível, entrar em contato com pessoas. Agora, para onde isso vai me levar em termos de graduação, sabe? Como eu vou me direcionar dentro da graduação, eu não paro para pensar em relação a isso. Nunca parei para pesquisar de verdade sobre isso. E aí, quando foi para parar para pensar nas minhas referências, só veio, de primeira, assim, só veio um nome na minha cabeça, a Bruna de Paula.
A Bruna de Paula mora aqui na Baixada também e se formou em pedagogia pela UERJ. Foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça por dias. Aí até depois que eu pensei um pouquinho mais, e aí eu lembrei da Stephanie Ribeiro, que aí ela não é daqui, ela é de São Paulo, né? Faz arquitetura na PUC de Campinas e é uma das melhores pessoas da internet. Tanto a Bruna quanto a Stephanie, eu me vejo muito nelas enquanto pessoas e também enquanto acadêmicas, né? Vamos dizer assim, são os meus exemplos. E aí, já que a gente entrou nesse assunto, aí eu pensei, né? Então tá na hora, né? Acho que tá na hora de começar a pesquisar sobre isso. Aí hoje de manhã eu dei uma olhada no perfil da Luciana Barreto. Aí já abriu os meus olhos, porque a Luciana Barreto, ela se formou em jornalismo pela PUC daqui do Rio. E ela trabalha com o jornalismo sem se desconectar, digamos assim, né? Da nossa vertente da militância. Então já foi uma ideia que entrou na minha cabeça hoje, praticamente agora, sabe? Tá na hora de começar a dar uma olhada sobre isso. Então, basicamente, o que o meu depoimento tem a acrescentar hoje é isso. Acho que é isso. Em relação à graduação e o mercado de trabalho, é basicamente isso que eu falei. O mercado de trabalho, no caso, pro jornalismo, eu já tenho noção de que é uma coisa meio tumultuada, confusa. Mas se eu puder escolher exatamente o que fazer, eu tenho essa vontade de lidar com o público, de conhecer pessoas, as histórias delas, de interagir com as histórias delas. Eu acho que tem muita coisa que a gente considera, não sei, comum, básico, sabe? Uma coisa, sei lá, trivial, e que na verdade não é, sabe? A rotina das pessoas, o dia a dia das pessoas, tem muita coisa interessante que a gente pode explorar. Então, por enquanto, essa é a minha ideia. Antes mesmo, né, de ter começado a lidar com as questões nossas enquanto pretas e tal. Sempre tive e agora mais ainda. Por isso que a Luciana Barreto hoje foi interessante pra mim. E aí, bem, dúvidas. Acho que, em relação a dúvidas, acho que eu tenho todas as dúvidas possíveis. Não todas, né? Mas é isso. Eu não tenho a dúvida. Eu acho que é aí que tá. Eu não tenho a dúvida formulada porque eu não comecei a pesquisar a fundo sobre isso, sabe? Literalmente sobre isso. Então, eu acho que não tem tanta dúvida assim. A dúvida é tudo, pronto. Só isso, só isso. Então, eu acho que essas são as melhores referências que eu tenho. Referências de mulheres jovens, mulheres, né, com a minha faixa etária praticamente, que já estão aí, né, com toda uma carreira, digamos que definida. E mais o que? Eu ia falar mais alguma coisa, mas era algo muito próximo a isso, mas eu esqueci. Vai, a ideia é essa. É bem isso. Acabou. Beijos. Tchau, faces. Então, o que eu refleti a respeito do depoimento da Natália, né? Eu acho que uma coisa que me saltou, assim, o que saltou nesse depoimento foi o fato dela ter dito que só começou a pensar, né, de fato, na questão do embasamento para a escolha da profissão a partir dessas perguntas que eu fiz para ela. E que ela ia buscar mais, né? A partir desse questionamento que eu fiz a ela, que ela foi buscar algumas referências, pessoas que serviam de espelho para ela ou que já faziam algo que ela quer fazer, né? O que ela pretende fazer profissionalmente. Eu achei isso bem interessante, né? Interessante porque a Natália, ela fala de uma escolha, né, que é muito afetiva, né? Ela primeiro escolhe aquilo que ela quer fazer, né? Que ela quer interagir com pessoas, quer atuar na vida das pessoas, quer lidar com pessoas, né? E depois ela escolhe a profissão, né? E num terceiro momento, que a gente ainda não conseguiu saber naquele momento, né? Qual ramo do jornalismo que ela vai atuar, porque isso era algo que ela ainda também não tinha pensado. Então,
eu achei interessante porque essa história da escolha afetiva, né, é algo que é muito comum para nós, né, para as mulheres negras de uma forma geral, dentro do universo de conhecimento, não é nosso, né, das oportunidades que nos são apresentadas ou daquilo que a gente conhece como possibilidade, a gente escolhe aquilo que é mais afim a nós, né, e que toca com a nossa afinidade. Então tem duas questões importantes aí, né? Quais são as carreiras que a gente conhece, né, como possibilidade, ou que a gente tem referência de pessoas negras exercendo, né? E outra, no segundo momento, dentre essas profissões que a gente conhece, que as pessoas negras exercem, quais são aquelas com as quais eu mais me identifico, né? A gente aí entra numa terceira questão, que é aonde a gente vê, né, e que é a questão inicial dessa pesquisa, né, aonde a gente vê os negros, e no caso especificamente da minha curiosidade, né, em pesquisar, aonde a gente vê as mulheres negras representadas em sua maioria, né? Porque se a gente, de alguma forma, a gente faz escolhas, né, aonde a gente vê que as oportunidades existem para nós, né? Então, aonde a gente vê essas mulheres negras representadas para que a gente possa se espelhar e buscar essas profissões. Essa foi a questão que motivou a pesquisa e que a Natália exemplificou perfeitamente no depoimento dela. Agora a gente vai para a segunda parte, né, que são as respostas, né, que as pessoas, os colaboradores e colaboradoras me deram, né, e as leituras que eu fiz, né, para chegar a alguma conclusão a respeito disso, né, que vai ficar no segundo vídeo e eu espero que vocês acompanhem.